Fala, gurizada. Bairrista Futebol Clube em Campo, tudo bem com vocês? Como é que tu tá, Baldasso? Tudo bem, meu diretor, tudo certo? Tudo. E tu, Kleber? Saudade do Baldasso, que participação importante ter o Baldasso aqui no nosso programa. Pena que não é todo dia, mas tudo bem. Vamos lá, vamos aproveitar. Foi boa a participação dele ontem, não foi? Isso. Eu diria que foi a melhor dos últimos tempos. E tu, Maicá, como é que tu estás, Maicá? Tô bem, como é que vão os senhores? Tudo jóia? Se cuidando em casa, usando máscara, lavando as mãos? Máscara eu acho que para esse grupo não necessita. Não, já tá bem posta. Mas lavando as mãos, sim. Eu só tô trocando o elástico. Eu tô fazendo as contas, tô me aproximando rapidamente de 40 dias sem sair. Sem ir na rua. Tu sabe que a minha mulher, ela a cada dia, ela está mais interessada sobre o momento em que as coisas vão voltar ao normal. Busca notícias incessantemente. Eu não sei se ela está preocupada realmente com a queda da pandemia ou com que eu saia de casa de uma vez, porque ela não aguenta mais. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, mas vamos tentar descobrir. Eu também tô me aproximando, Silvio, dos 40, mas 40 quilos a mais. O que eu tô comendo nessa pandemia não tá no gibi. A propósito, a questão não é nem a comida. O que tu bebe durante a pandemia, Júnior Maicá? Eu tenho tomado muito vinho. Tenho tomado vinho em casa, né? Enfim, uma bebida mais leve. Eu bebo devagar, eu não sou um bom bebedor, assim. Então, uma taça dura um bom tempo pra mim. Eu vou dando uma beliscadinha, né? E às vezes, de vez em quando, tomo um uísque também. O uísque é a minha bebida favorita, mas eu tenho uma relação boa com isso, que eu posso tomar bastante, que não me acontece muita coisa. Agora, cerveja, se eu tomar umas 2 ou 3, eu tô dando pirueta dentro de casa. Fabiano Baldasso, o que tu bebes durante a pandemia? Tu sabe que eu nunca fui um bebum, né? Embora eu goste de beber assim socialmente, mas eu fui perdendo o paladar para alguns tipos de bebidas. Em determinado momento eu gostei de tomar um uísque, hoje não me desce mais, cerveja não me desce mais de jeito nenhum. Eu virei um bebedor de vinho. Eu tomo bastante vinho, eu não passo uma semana sem tomar vinho. Mas tomo vinho bom, né? É um salário mínimo, cada vinho que eu tomo. É isso aí, rapaz. Que é isso? Não vem com qualquer coisa. Kleber, o que tu bebe durante a pandemia? O que oferecerem, mas basicamente cerveja. Mas oferecendo, tá topando. A dona Jorge aqui vai no vinho, né? Ela é mais sofisticada, né? Eu, como não estou indo ao supermercado, né? Vou raras vezes, né? Eu não tenho abastecimento de cerveja. Então, quando tem alguma oferta boa de cerveja, principalmente cerveja artesanal, a gente faz uma encomenda. Mas não dá para exagerar, né, Silvio? Porque primeiro a gente não está fazendo nenhuma atividade física, né? Sim. Aí a gente vai ficar, além de sedentário, estourando o colchão, né? Não dá. Mas tu dissesse o que me oferecer. Se oferecer um copo d'água, por exemplo, vai. Mas água tem que ser, né? Água tem que ser o tempo todo, né? É o que eu tomo. Tu sabe água e refrigerante. Tu sabe que vinho é um negócio que o cara que gosta de vinho, o cara vai durante a vida aprimorando o paladar. Como é que tu começa tomando vinho? Tu toma vinho de garrafão, de qualquer jeito, quente, em qualquer lugar. Só que suave naquelas caixas de Tetra Pak. Estilo carroceiro do amor. Exatamente. Na medida que tu vai experimentando vinhos melhores, tu simplesmente não consegue mais tomar vinho ruim. O teu paladar vai se acostumando com coisas melhores. E eu, cara, eu sou um cara de pouquíssimo luxo, eu não gasto em nada na minha vida. Mas vinho é um negócio que eu gasto. Vinho é um negócio que eu gasto bem. Eu gosto de tomar vinho bom mesmo. E aí o interessante é o seguinte, cara. Eu participo muito de eventos, né? Em tudo que é canto. Então as pessoas sabem que eu gosto de vinho. Então tu chega nos lugares assim, Baldasso, eu sei que tu gosta de vinho. E assim, ó, hoje tu vai experimentar o vinho que eu faço na minha casa. Vinho puro. Cara, tu toma cada coisa que tu não faz ideia, cara. Meu Deus. Tu é um candidato, né? Pior é o dia seguinte dessas experiências. Pelo amor de Deus. Tu és o Baldasso. Tu és um candidato a algum cargo eletivo. Cara, tu sabe que eu tenho isso é um negócio. Eu analiso muito meu público, tá? Analiso muito meu público. Eu sei que eu tenho grande penetração entre os colorados. Eu sei que entre todos os colorados que se aventuram a falar de internacional especificamente, eu sou o que tem mais audiência. Mas eu entendo meu público de uma forma diferente. Por que eu tenho tão mais audiência
que os outros colorados. Tu tem um núcleo na Grande Porto Alegre, um núcleo muito ativo de colorados, que são os que vão ao estádio regularmente. Este núcleo, ele consome muito futebol todos os dias, nos veículos de comunicação e nas redes sociais. Este núcleo, ele... Perdemos o Baldasso. Cadê o Baldasso, Maiká? Acho que... Este núcleo, ele parou ali no este núcleo. Só falta ele dizer que foi-se a bateria dele. Acho que alguma coisa... Ou ligaram para ele, né? Ou ele recebeu um telefonema. Mas daqui a pouquinho ele tá de volta. Enquanto ele não volta para completar a tese... Já voltou o homem. Já voltou? Tá voltando. Aí. Oi, Benfica. O que houve? Te ligaram, né? Rapaz. Te ligaram, hein? Me ligaram no meio aqui. Bota no modo avião, bota no modo avião. Mas se botar modo avião, funciona a internet? Se tu tem Wi-Fi, sim. Ah, entendi. Não sabia disso. Não, o que eu estava dizendo para você é o seguinte. Tem um núcleo de colorados que consome muito futebol na Grande Porto Alegre. São os que vão ao estádio. Estes acompanham todo mundo. Só que o meu público, ele é muito maior porque é o público dos colorados que moram longe e que eu vou visitar todos os anos, longe no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. Então eu tenho muitos colorados que não têm o Inter no seu dia a dia, o estádio no seu dia a dia, e eles acompanham o Internacional comigo. Eu fico muito feliz com isso, porque esses não acompanham a todos, esses acompanham a mim para saber o que está acontecendo com o Internacional. O cara que mora no Mato Grosso há 20 anos, é gaúcho e está lá, e a única coisa que interessa para ele do Rio Grande do Sul é o Inter. Então ele acompanha o Baldasso para saber como é que está o Inter. Eu fico muito feliz com isso. Eu tenho muito orgulho e muita responsabilidade em relação a isso. O Bairrista Futebol Clube está em campo na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Você também assiste nos canais 24 e 524 da NET, claro, da RDC. E nas plataformas digitais todas, da RDC e do Bairrista. E pega até na geladeira e no ferro elétrico. E esse programa é louco. A gente não está aqui para fazer um programa tradicional, estilo anos 60, 70... Sabe, aquela tradição assim de programa, sem nenhum palavrão. A gente é contra palavrão, inclusive. Volta e meia sai, vai te cagar, essas coisas assim, mas... Eu acho uma merda quando ficam falando muito palavrão. É isso, a gente até estabelece um limite. Mas assim, a gente quer sair do convencional. Por isto, já que nós começamos a falar no programa sobre o que cada um está bebendo nesse momento aí na pandemia, por isto o Bairrista Futebol Clube propõe o seguinte... O maior trago da história de cada um. Começando com quem? Júnior Maiká. Olha, eu acho que foi o primeiro. Eu não tenho muitos. Eu tenho uns 4 ou 5 assim na minha vida toda. Mas o primeiro que foi com vinho barato numa noite de inverno, um garrafão de vinho de pêssego barato, acho que foi o pior de todos, porque teve um amigo meu que durante o processo ali de devolver o vinho para a natureza, né, achou que eu tava vomitando sangue, tão bêbado que tava também. Mas era todo o vinho de pêssego, aquela porcaria doce, parecia um suco, né? E aí, claro, fui tomando. Eu acho que é por isso que eu peguei um pouco de pavor de bebida doce, né? Eu gosto mais de destilado mesmo. Mas foi o primeiro, sem dúvida. Nossa, foi horrível. Fiquei um bom tempo sem tomar vinho na minha vida depois. Que idade? Não posso falar. Eu tinha uns 16, acho. 16, 17 anos. Era uma idade boa. É. O maior trago da história de Kleber Grabowska. Teve eu não sei se é o maior, mas o que eu me lembro, Silvio, é que dessa idade dos 14, 15 anos que tu começa a fazer festinha, né? E aí tu vai pra festinha, mas não tem dinheiro pra beber, tu não vai num bar, tu não sai com a turma. Aí tu bebe, o famoso bebe o que tem, né? Tu começa tomando vinho, lá pelas tantas aparece uma cachaça em conserva, né? Aquelas laranjinhas, assim. A gente toma toda a cachaça que tinha no vidro e, não satisfeito, come as laranjinhas. Imagina a concentração alcoólica que tinha aquelas frutas lá. Eu não sei como é que eu saio vivo dessa. Quando o pessoal faz clericô, essas bebidas que levam frutas, né? O álcool fica praticamente... Todo não, mas o álcool tem uma retenção grande de álcool na fruta. Se tu comer a fruta depois, tá ferrado. Imagina o dia seguinte. O maior trago da história de Fabiano Baldasso. Sabe que eu sou um cara em permanente tentativa de
controle alimentar. Eu sou um cara que tem problemas com isso. Eu não tenho muita regula. Eu tenho que estar sempre me controlando em relação à comida. Porque eu tenho uma grande queda e um grande problema com o doce. Tá? Eu tenho problema com doce. Se tu me largar uma caixa de bombom na minha frente, agora eu como todos eles até cair duro no chão. Então, o doce é um problema na minha vida. Em relação à bebida, os grandes tragos que eu tomei na minha vida e que eu tive problemas são sempre com o mesmo tipo de bebida. Que é aquela coisa assim, ó, a batidinha de leite condensado com abacate, vodka. Essas batidinhas, porque aí o que tem? Aí tem o açúcar, tem o doce, que eu adoro, então eu descontroladamente vou bebendo e perco a noção do que o álcool daquela batidinha está fazendo na minha vida. Então isso eu cortei, porque eu não tenho nenhum controle, porque eu gosto muito doce. Então, quando tem essas batidinhas em algum evento, alguma coisa, eu sei que se eu for, eu não paro e eu vou até cair duro, como aconteceu algumas vezes na minha vida. Espetacular, cara. Sabe que a gente tinha uma turma lá em Osório, a gente fazia festa, bebia um pouquinho. E aí um domingo nós resolvemos fazer um churrasco. Estava em construção lá em Osório, o prédio do 8º Batalhão de Polícia Militar, mas ele não estava pronto, é só as paredes levantadas, uma coisa assim. E um dos integrantes do nosso grupo era tenente da brigada. Então ele montou aquele churrasco nosso no domingo e a gente foi para lá, tipo 10 da manhã, e já começamos, né? E churrasco maravilhoso, cerveja a 1000, era verão, geladinho, bebemos demais. Eu, pelas 4 da tarde, eu tinha mais uns 2 parceiros da rádio lá que trabalhavam comigo, lá pelas 4 da tarde nós voltamos para o centro da cidade, voltamos para a rádio, mas a gente não sabe como, sei que a gente entrou numa Kombi para voltar. O nome da nossa turma era a Turma da Cirrose, esse era o nome do grupo. E a gente voltou de Kombi, descemos, não sei como caminhamos, chegamos até a rádio, que era a Rádio Osório tinha as suas salas num prédio chamado Big Hotel. Cara, a coisa foi feia. E aí nós fomos para a janela, só que a janela dava para um zinco. E ali eu descobri que a carne que tu comes, se tu devolve, ela incha. Ela incha demais. Então tu come com um determinado pedacinho e aquilo vai aumentando. Que horror. Eu imaginei a cena. Cara, este foi o pior no tempo em que eu pertencia à Turma da Cirrose. Que loucura isso. Que loucura. Mas eu vou dizer, faz muito tempo que eu não tomo um trago assim de cair, cara. Muito tempo. O cara vai aprender, o cara fica velho, o cara fica experiente, né? Também. Porque cara, a bebida, gente, existe. A bebida é o seguinte: o tal do beba com moderação. A bebida ela é boa até quando ela dá o brilho. A bebida, quando ela te dá o brilho, aquela coisa assim que tu fica feliz com o brilho da bebida. Sim. A partir dali é só porcaria. Se tu continuar bebendo a partir do brilho, vai ficar ruim, não vai ter valido a pena. Então eu vou até o brilho. Ah, sim. Tu obedece um limite. Muito bem, o Bairrista Futebol Clube. Aqui não tem nada combinado e é fora do roteiro. Mas às vezes eu coloco alguma coisa para o gremista e o colorado no programa, por exemplo. Diga, Kleber. Tô confuso hoje, né? Porque hoje, 22 de abril, é aniversário do Rodrigo Hilbert e do Belo. Só que o Belo é o Rodrigo Hilbert, o Belo não é Belo. Então, por favor, por que esse país aí, ou pelo menos tanta gente, gosta do Belo? E baseado no quê, hein? Ô, Baldasso, tu que é um especialista em música. O Belo foi o vocalista da banda Soweto, que foi uma banda de uma segunda parte do movimento do pagode dos anos 90. Surgiu junto com Catinguelê, com Cara Metade. Foi um segundo momento do pagode dos anos 90, depois daquele primeiro movimento que foi muito bom com Raça Negra, Só Pra Contrariar e outras bandas afins. Então o Belo ali constituiu um começo de carreira. Evidentemente, por muita fama, o Belo depois partiu para a carreira solo. E na carreira solo, com músicas estritamente românticas, ele construiu um público para ele. Depois ele teve problema com a justiça, envolvimento com traficantes, e ele foi preso. Ali aconteceu uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber na carreira do Belo.
porque a Viviane Araújo era a mulher do Belo até ele ser preso. E a Viviane Araújo largou o Belo depois que ele foi preso. Não, e aí o Belo começou a namorar com a Ticiane. Não largou depois que foi preso. Foi durante. Porque depois foi que durante. ele saiu da prisão, a Ticiane... Graciane, Barbosa, né? Graciane. Barbosa, que é aquele cavalo de tão forte que a gente vê nas redes sociais. A mulher centauro. A esposa do Belo. Então, essas são as coisas importantes a gente referir. O Belo perdeu uma ação judicial na justiça para o Denilson. Tu é um péssimo fofoqueiro, Baldasso. O Denilson, exatamente. É que assim, ó. É assim, ó. Não é o seguinte, ó. O Denilson comprou uma parte do Soweto. Fechou um contrato, botou uma grana e comprou a metade, eu acho, do Soweto. Lá naquela época ainda, quando ele tava, acho que tava até no Betis ainda. E aí deu um mês depois, o Belo deu no pé, foi fazer a carreira solo. E aí o Denilson entrou na justiça, né? Porque o contrato foi assinado por todos, inclusive pelo Belo. E o Denilson cobra até hoje, né, uma indenização e com multa e juro, enfim. Mas não vai nessa que o Belo tá quebrado, não, Baldasso. Não vai nessa, não. É que não pagou, sei lá, de birra, de briga. E foi recurso atrás de recurso e tal. Mas o Denilson tomou um ferro nessa aí, porque ele comprou, né, o grupo. E, obviamente, devia ter uma cláusula no contrato exigindo a presença do Belo. E o Belo deu no pé. E aí foi pra justiça por causa dessa quebra de contrato. E o Denilson ganhou. É uma indenização milionária. Nem sei em que valor tá. Mas é uma paulada, bem forte. Bom, esse programa está muito louco aqui. Sobre aniversários, Silvio? Não, parei, deixa eu completar, que a gente abriu a informação, e aí a informação relacionada a artistas do país, porque nós temos aqui dois especialistas, né? O Leão Lobo e o Léo Dias. Por isso é que isso foi colocado. Leão Lobo está em casa. Leão Lobo é o Cacau. Leão Lobo está em casa de quarentena. Nesse espaço aqui do programa. Fala, Kleber. Fofocalizando, né? Exatamente, tá muito louco. Esse programa tá muito louco. Acho que alguém andou bebendo alguma coisa aí. Em seguida, se der tempo, a gente vai falar da dupla Grenal. Deixa eu te dizer o seguinte: eu sei que tem um cara que gosta muito e estudou muito música também, Benfica. Nós estamos tendo uma enxurrada de lives. Isso. Né, em que as mais populares são dos artistas contemporâneos do tal do sertanejo universitário. É uma coisa louca. Por exemplo, o Roberto Carlos fez uma live que não deu 1/10 da audiência do Henrique Juliano, que eu não faço a menor ideia de quem seja. A Marília Mendonça, que eu também não tenho grande conhecimento do seu trabalho, mas o que eu ouvi eu achei muito ruim, ela sentada numa cadeirinha, com uma iluminação ruim, na casa dela, bateu o recorde mundial de visualizações no YouTube. Exato. Então é um negócio muito louco. Porque assim, ontem eu estava vendo, eu não sei qual é o fenômeno que faz as pessoas gostarem desse sertanejo universitário, que tem figuras que como figuras de palco são pobres, é uma música pobre, de melodia pobre. Porque ontem, por exemplo, eu não sou tão exigente em relação a isso, ontem eu estava vendo a live da Sandy Júnior, da dupla Sandy Júnior. Uma live maravilhosa. Nós estamos falando de música infanto-juvenil, que nem é lá a minha preferência, mas de muita qualidade. Com o Júnior, que é um bom músico, sabe? Era música bem feita, a Sandy cantando muito, um apoio musical que tu não tem nesses processos atuais desses sertanejos universitários. Então isso me deprime um pouco, porque a música não importa mais. Não é a música que as pessoas estão consumindo. É verdade. E a Sandy e o Júnior foram os que mais se aproximaram em termos de números da Marília Mendonça. Que a Marília Mendonça botou instantaneamente cerca de 3 milhões. E eles tiveram ali 2 milhões e 500, 2 milhões e 600, mais ou menos. Mas daqui a pouco até vou fazer um tema de casa com vocês em cima disso. E não esquecendo que no pagode quem manda é o Raça Negra com o Luiz Carlos sozinho, sem poder tomar a sua cervejinha, mas já chegando preparado e alcançou 1.600.000 pessoas, mais ou menos. O Luiz Carlos ontem falando, me lembrou muito o Perdigão. Eles estão muito parecidos. O Luiz Carlos é um negócio impressionante, mas esse é um emblema. Esse é um emblema da música popular brasileira. O Luiz Carlos, verdade. do Raça Negra, é um cara que eu encontraria na rua, reconheceria e daria um abraço nele. Ô, Maiká, bota seriedade nesse programa, se for possível. E bota coisa talento de Grêmio que eu boto aí pra emoção. gente. Bota talento que eu boto emoção. Só pra fechar, então, a sessão aniversário. Hoje é aniversário do Kaká também, 38 anos, né? O último brasileiro melhor do mundo.
E é aniversário de um dos caras que, olha, para mim, um revolucionário, um poeta, um cara que junto com a banda dele lançou um disco lá em 97, se não me engano, e mudou toda a minha cabeça, que é o Mano Brown. O Mano Brown faz 50 anos hoje, é líder dos Racionais MCs, e talvez ainda no futuro, num futuro não tão distante, o Brasil ainda vai dar valor para a obra, né, do Mano Brown e do seu grupo, né, o Racionais MCs. Sobre Grêmio, Silvio, a informação que chega, tudo vem da Europa, na verdade, de que pode entrar algum dinheiro para o Grêmio agora nessa parada, com 2 negociações envolvendo o Alex Telles, que está muito cotado para ir para o PSG, e aí pode gerar um efeito em cascata, porque o Porto, já não é de hoje o interesse do Porto no Juninho Capixaba, né, para o lugar do Alex Telles. O Juninho Capixaba, que está no Bahia e é do Grêmio, e se fala também no Caio Henrique, né, que o Porto poderia acionar o Atlético de Madrid para abrir negociações pelo Caio Henrique. Aí, claro, não envolve o Grêmio. O Caio Henrique está emprestado pelo Atlético de Madrid para o Grêmio. Outra negociação que pode respingar aí um dinheirinho na conta do Grêmio é o Arthur. O Arthur está com propostas do Tottenham e da Inter de Milão. Não, quer dizer, não sei se tem propostas ainda confirmadas, mas há uma conversa, né, uma sondagem. Inclusive, foi capa aqui, acabei de ver aqui que foi um pedido do Mourinho, técnico do Tottenham, né? Tá aqui na capa do Mundo Deportivo, super ofertones, ofertas grandes por Arthur. A Inter de Milão e o Tottenham. O Tottenham poderia envolver um valor alto e mais algum jogador. E no mecanismo de solidariedade, se essas 2 negociações se concretizarem, do Alex Telles indo para o PSG e o Arthur saindo do Barcelona, provavelmente o Grêmio ganha um bom valor. O PSG, o Alex Telles, uma parte vai para o Juventude, mas acho que a questão do Arthur é toda do Grêmio, né? A formação dele acho que é toda no Grêmio, ele vem muito cedo para cá, então pode... É uma ajuda, né? Um engorde aí nos cofres do Grêmio, né? E a notícia é que o Barcelona não tem a mínima intenção de vender o Arthur, mas o Barcelona é um dos clubes que mais sofre no mundo por causa do custo de salários, né? O Barcelona, 70% da receita dele mensal vai em salários. É o clube que mais paga salário no mundo. Só o Messi ganha 8 milhões de euros por mês. Imagina todos aqueles jogadores históricos que estão lá, o Piquet, Busquets, enfim. Então o Barcelona poderia fazer a negociação. Kleber Grabowska responde: o Arthur, tecnicamente, talvez taticamente também, estacionou, Kleber? Ele não evoluiu como estava evoluindo, né? A largada dele do Grêmio foi impressionante, né? E parecia ser o jogador pronto, né? Numa sucessão, numa linha de sucessão dentro do estilo do Barcelona. Não sei o que aconteceu com o Arthur por lá, né? Que ele começou tão bem, né? Tava encaixado dentro do Barcelona. E aí tu olha os últimos jogos da Champions, né? Qual é a solução tanto do atual como do antigo treinador do Barcelona? Colocar o Vidal. O Vidal é um jogador muito mais guerreiro, muito mais combativo, muito mais competitivo, e o Arthur meio que, tanto no Barcelona como na seleção, ele não assumiu o protagonismo mesmo, meio que se acomodou em relação àquilo que havia conquistado. Eu não tenho informação, mas eu tenho um palpite, Silvio, por melhor que seja a situação do Arthur lá, eu acho que ele não vai ficar no Barcelona. O que pode sair, o que pode acontecer com o Barcelona, daqui a pouquinho o Xavi assumir como treinador na próxima temporada e aí exigir a permanência do Arthur, por uma questão de estilo, né? Mas eu não vejo, assim, uma temporada... Aliás, essa e a última, não vejo, assim, grandes atuações do Arthur. Está perdendo espaço, está meio acomodado dentro do Barcelona. Se comentou, inclusive, além desse interesse da Inter e o interesse do Tottenham, né, que o Arthur poderia entrar na negociação dos sonhos do Barcelona, que é trazer de volta o Neymar. Ele iria como moeda de troca na volta do Neymar para o Barcelona. Fabiano Baldassi e o Inter, hein? Como é que está se movimentando nesse momento aí? Cara, o Inter tá fazendo seus movimentos para tentar diminuir o tamanho do rombo, né? O Inter chegou à conclusão que vai arrecadar neste ano 100 milhões de reais a menos do que estava previsto no orçamento. E o que o Inter faz? É uma questão matemática. O Inter vai cortar 100 milhões de reais de gastos que teria neste ano e não pode ter mais. O Inter enviou para todos os departamentos do clube uma orientação de diminuição de 30% dos gastos. O Inter vai cortar tudo que puder cortar, até concentração antes dos jogos o Internacional deve cortar, porque isso representaria uma economia de 2 milhões de reais numa temporada. Então tem várias questões. Tem um encaminhamento,
O Maiká nos deu uma informação fora do ar, que eu acho que é interessante ele dar no ar também, porque nós estamos projetando o retorno das atividades. E eu tenho uma grande preocupação, porque a CBF não vai admitir, por exemplo, que o Inter e o Grêmio comecem a treinar agora ou um estado que está numa situação pior, o cara vai começar a treinar daqui a um mês, porque aí vai dar disparate técnico. E eu tenho uma grande preocupação com o estado de São Paulo, que vive uma situação mais complicada. Mas o Maiká trouxe uma informação que é um alento nesse processo todo aí. Maiká. Não, sobre o retorno das atividades, eu não entendi muito bem, Baldasso. Tu me falou do São Paulo, que o São Paulo estaria retornando às atividades, não falou isso antes de começar o programa? Isso. A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo vai começar a ter vai passar a ter um retorno gradual às atividades. O estado de São Paulo, na verdade, não é nem a cidade. O estado de São Paulo teve uma coletiva agora há pouco do João Dória. A partir do dia 11 de maio, o estado de São Paulo vai retornar às atividades, mas aos pouquinhos, gradualmente. Alguma coisa do comércio vai voltar a abrir. Qual é a ideia? Qual é a ideia aqui no Rio Grande do Sul? A ideia aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos a palavra do governador, do prefeito de Porto Alegre, de uma flexibilização a partir do dia 1º de maio. Inter e Grêmio vão voltar a treinar na primeira semana de maio. Vão voltar a treinar. Obviamente, vai se estabelecer uma série de restrições de como e a forma que vão ser esses treinamentos. A Federação Gaúcha de Futebol, à tarde, tem uma reunião com os clubes de novo e eles estão desenhando a segunda quinzena de maio para terminar o gauchão. Em 2 semanas, matar o Campeonato Gaúcho na segunda quinzena de maio. Para ir em junho, todo mundo, no país inteiro, começar as competições nacionais. Então, essa é a ideia. O futebol... Ontem, gente, eu não sei se vocês viram, não sei se vocês falaram no programa, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, teve uma reunião com a UEFA. Falamos. Com a UEFA. Falaram? Falamos, mas E só voltar ao futebol em 2022. Quer dizer assim, ó, portões abertos, gente. Esquece. Não vai ter. Agora, 2020 certamente não vai ter portões abertos. Em 2021 eu não sei. Então, assim, ó, é portões fechados mesmo. Você que está assistindo o programa neste momento, você não vai a estádio de futebol em 2020. Esqueça. Baldasso, o Júnior B passa a informação aqui de que o São Caetano está desistindo de participar do Campeonato Brasileiro da Série D. Tá? E isso possivelmente vai acontecer com outros clubes. E isto vai determinar toda uma mudança, se esses campeonatos acabarem sendo realizados, da fórmula do campeonato, no formato, como é que vai se fazer? Porque daqui a pouco, ao invés de ter 20 times, tu pode ter 15, 17. Vai ter que ter toda uma remontagem dessas competições no Brasil, especialmente a partir de Série C, Série D. Eu acho que a Série B e a Série A, eles se seguram até pela potência financeira, por exemplo. Mas tu disseste um negócio interessante. Silvio, sim, só um detalhe. São Caetano está no grupo dos gaúchos, né? Isso é importante. Olha aí. Está no grupo do Pelotas, do Caxias e do São Luís. Então, só para dar um... Agora, o Baldasso falou um negócio aqui interessante. A federação está propondo que o Campeonato Gaúcho, que ainda tem 7 datas a serem disputadas, encerre no espaço de 15 dias. Isso aí. Jogo a cada 2 dias. Essa informação eu não tenho. A informação que eu tenho é que tem a reunião hoje dos clubes e que o Eduardo Leite, o governador, tem uma proposta da federação para encerrar o gauchão, só que eu não sei os termos. O Baldasso está trazendo a informação. É possível que se estenda um pouco mais além das 2 semanas, só que na semana passada, o Luciano Oxman deu uma entrevista e ele disse textualmente o seguinte: em 2 semanas eu resolvo o Campeonato Gaúcho, em 2 semanas eu mato o Campeonato Gaúcho. Eu preciso de 2 semanas, de uma quinzena para matar o Campeonato Gaúcho. Eu tenho um panorama geral aqui, Silvio, se tu me permitir, das próximas reuniões aí envolvendo futebol no Brasil e no mundo. Então tem essa questão da Federação Gaúcha, que tem uma videoconferência hoje com os clubes, a partir das 15 horas. Tem essa informação que o governador já foi acionado, né? Já tem uma proposta de encerramento do gauchão. Na próxima quinta-feira, agora amanhã, teremos uma reunião do comitê da UEFA para definir os rumos do futebol. A tendência é utilizar os meses de maio, junho e julho para competições nacionais. Quem puder ir, né, jogando dentro desses 3 meses para encerrar seus campeonatos. E agosto para encerrar as competições europeias. Champions League e UEFA Europa League. Na Alemanha, uma reunião na quinta-feira definirá o rumo da Bundesliga.
A tendência é o retorno no dia 9 de maio. Na Itália, hoje, nesta quarta, os dirigentes da Federação Italiana e da Liga Série A vão se reunir com representantes do governo em busca de diretrizes para tentar retornar aos treinos em maio. A Itália, como foi um dos países mais afetados, né, está tentando voltar aos treinos ainda. A Alemanha, por exemplo, que já está num estágio mais avançado, os clubes já estão treinando. Na Inglaterra, a previsão atual é de que os jogadores só devem voltar aos treinos no fim de maio. A Inglaterra também foi um país que sofreu muito e sofre ainda com a pandemia. Ainda não há uma data provável para o recomeço da Premier League, mas a situação atual indica que dificilmente haverá jogos antes do meio de junho. E na França, veio a sugestão mais controversa do presidente do Lyon, o Jean-Michel Aulas, deu uma entrevista ao jornal L'Équipe, sugerindo que as competições europeias voltem apenas em setembro, para encerrar o ano em setembro, terminando os campeonatos em novembro. E pela proposta dele, a nova temporada seria disputada ao longo do ano de 2021. Uma temporada mais enxuta para caber dentro do ano seguinte. Esses são as informações aí que está rolando ao redor do globo, né? E as divisões inferiores da Inglaterra, que a gente noticiou já há um tempinho, que foram canceladas da segunda para baixo, foi tudo da terceira para baixo, foi tudo cancelado lá na Inglaterra. Bom, vamos ver o que vem pela frente. Bairrista Futebol Clube, parceria RDC TV, com o Grupo Bairrista, e a gente está prometendo, e eu acho, Kleber, que nós vamos passar a cumprir agora essa promessa. Demorou, mas nós vamos cumprir. Porque na semana passada a gente escalou, cada um de nós, claro, o melhor Grêmio de todos os tempos, o melhor Inter de todos os tempos, a melhor seleção brasileira de todos os tempos. E aí ficou a proposta. E a melhor seleção mundial, olha a nossa petulância também, a melhor seleção mundial de todos os tempos, qual seria? Então eu quero começar por ti, Kleber. Tu já tens uma ideia de os melhores 11 jogadores da história do futebol mundial? Já tenho, Silvio. A minha seleção, ela não tem nenhum jogador em atividade. Então o Fabiano Baldasso, ele vai ficar bravo comigo, mas não tem nem Cristiano Ronaldo, nem o Messi. Tá? Então, olha lá. O goleiro é o Maier, da Alemanha. Na defesa, Carlos Alberto, Bob Moore, Beckenbauer e Nilton Santos. O meio-campo com o Cruyff, o Zidane e o Pelé. E o ataque com o Garrincha, o Ronaldo e o Maradona. Gostaste da provocação, Baldasso? Não, mas eu não sei de onde é que o Kleber tirou isso, mas eu não coloco o Messi e Cristiano Ronaldo na minha seleção de todos os tempos, mas nem a pau. Quem bota é o Maicá. Maicá, eu tenho certeza. E ninguém não por aqui dúvida. do Rio Grande do Sul está nessa tua seleção mundial aí, não? Tem alguém do Rio Grande do Sul na seleção mundial. Atenção, Maicá. Quem será, Maicá? Quem será? Eu sei quem o dele na seleção mundial, é que sabes? O Baldasso, o Baldasso eu é tô colorado. Fazendo uma sacanagem, estou fazendo uma provocação. O Baldasso é colorado, mas ele ama os jogadores do Grêmio. Ele admira os jogadores do Grêmio. Kleber, então, por gentileza, repete a tua escalação pra gente aqui, Kleber. E o técnico, Kleber, o técnico? Para mim fica o Rinus Michels, da Holanda, né? Que tirou o lugar para mim do Zagallo, né? Porque eu acho que até hoje o Barcelona bebe dos ensinamentos da seleção holandesa. Então é um treinador que acho que passou 2 gerações ainda, né? Sendo um revolucionário. Maier, só repetindo então, Maier, Carlos Alberto, Bob Moore, Beckenbauer e Nilton Santos, Zidane, Cruyff e Pelé, Garrincha, Ronaldo e Maradona. Muito bem. Fabiano Baldasso, qual é a tua seleção mundial de todos os tempos? Vamos lá, o meu goleiro eu não vi jogar, mas ele é quase que uma unanimidade, mesmo que o Kleber não tenha votado neles, grande parte que faz seleção de todos os tempos o coloca, é o Yashin, tá? Yashin é o meu goleiro da história do futebol. Meu lateral direito é o Cafu, e eu sei que eu vou sofrer críticas por causa disso. Meu lateral esquerdo, eu vou falar a zaga depois, meu lateral esquerdo é o Roberto Carlos. Eu acho o Roberto Carlos o melhor lateral esquerdo do mundo de todos os tempos, tá? Então, Cafu e o Roberto Carlos, brasileiros, são os meus 2 laterais da seleção de todos os tempos. Os meus zagueiros, eu faço questão de colocar a escola europeia, que é a escola que aprendeu a defender, que ensinou o mundo a defender. E são exatamente, rigorosamente, os mesmos citados pelo Kleber Grabowska. O inglês Bob Moore e o alemão Beckenbauer. Tá? No meio-campo, eu abro rigorosa. Eu tive dificuldade de encaixar o Cruyff na equipe. Eu queria colocar o Falcão. Mas eu não posso fazer uma seleção do mundo de todos os tempos sem botar o Cruyff. Não posso. Assim como não posso fazer uma seleção do mundo de todos os tempos
sem colocar na abertura do meu meio-campo Zidane. Então, Cruyff e Zidane abrem o meu meio-campo. Quem fecha o meu meio-campo são Ronaldinho Gaúcho e Maradona. Ronaldinho Gaúcho e Maradona fecham o meu meio-campo. E na frente, obviamente, o Pelé, maior jogador de todos os tempos, não pode estar fora. E eu não vou deixar fora aquele que, para mim, é o maior centroavante da história do futebol mundial, Ronaldo Nazário. Tá? E o meu técnico é aquele que promoveu a maior revolução da história do futebol mundial, a maior revolução tática, que simplesmente mudou o futebol ao contrário, que é Rinos Michels. Kleber, alguma observação? Não. A questão do goleiro, né? A questão do goleiro, o Fabiano ele coloca o Yashin, né? Isso. Só que eu acho que talvez a função do goleiro seja a que mais evoluiu nos últimos tempos, né? E eu coloco o Maier pelo histórico, pela bagagem histórica, por ser um emblema do futebol alemão. Mas eu acho que daqui a mais um tempinho a gente vai estar todo mundo escolhendo o Tafarel, né? Porque acho que talvez a posição do goleiro seja a que mais tenha evoluído, não. Mas seleção é assim, né? A gente vai revendo algumas coisas com o passar do tempo, buscando mais informações. Tem gente que mudou em 3 dias, né? Que anunciou um mês, que publicou uma e anunciou outra, mas tudo bem. Brincadeira com o Baldasso. Deixa eu só dizer, eu vou colocar na minha seleção em seguida. Silvio, a respeito da polêmica que o Baldasso fez a respeito dos laterais, do Cafu e do Roberto Carlos. Roberto Carlos, eu estava vendo hoje uma entrevista, um depoimento dele. Sabe quem é que ensinou o Roberto Carlos a bater forte na bola? Éder Aleixo. Os dois jogavam juntos no União de São João. E o Éder, já veterano, disse: Guri, vem cá, vamos treinar aqui, vamos bater na bola. Os dois eram canhotos, ficavam 45 minutos treinando. E o Roberto Carlos, com a humildade dos grandes, né, dizia assim: ó, e na seleção quem me ensinou a bater, que me ajudou a desenvolver a técnica de bater na bola branca, né? 2 grandes mestres para o Roberto Carlos, que é espetacular na canhotinha. Sim. Eu vou para a seleção do Maicá, mas é só um detalhe, concordando com o Baldasso, o Yashin, Lev Yashin, o russo, que jogava todo de preto. Ele foi assim como o Maier, claro, ele foi um grande goleiro e também revolucionário. Ele foi ali ele apareceu muito assim, tipo, final da década de 50 e até a metade da década de 60. Inclusive ganhou bola de ouro. Talvez tenha sido o único goleiro que ganhou a bola de ouro. E ele foi o primeiro a jogar com os pés. Sabe? Não era só aquele negócio do goleiro que defendia com as mãos e dava o balão. Ele foi o primeiro a revolucionar isso aí, a jogar com os pés. Por isso eu também vou colocar ele na minha seleção de todos os tempos. Mas a tua, hein, Júnior Maicá? Ô, Silvio, eu fui prejudicado nessa escolha aí, porque eu entendi errado. Eu achei que nós faríamos uma seleção de estrangeiros, não a maior de todos os tempos. Eu entendi errado, porque como nós fizemos a seleção brasileira, eu achei que nós faríamos um time para jogar contra a seleção brasileira. E até tinha feito uma licença poética de colocar o Ronaldinho, o gaúcho, porque ele não apareceu na minha seleção brasileira de todos os tempos, mas eu achei que ele deveria aparecer na seleção mundial. Então a minha seleção tá errada, na verdade, porque não tem o Pelé, né? Então faz as duas, então. As duas. Não, mas ajusta isso aí, eu vou dando a minha e tu vai ajustando alguma coisa. Eu vou trocar só, eu posso trocar aqui. Tá na tela, a minha vai aparecer na tela aqui, mas a minha era o seguinte, é o Yashin, né? 3 zagueiros, Baresi, Maldini e Beckenbauer. 3 meio-campistas, Zidane, Cruyff, Platini. Messi, Maradona, Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo. Só que não, por exemplo, eu coloco o Pelé no lugar do Cristiano Ronaldo, coloco, sei lá, tem mais gente para colocar aí agora, mas a primeira substituição é essa, entra o Pelé, né, obviamente, nessa seleção. Eu achei que era uma seleção mundial para jogar contra a nossa, e ainda coloquei o Ronaldinho Gaúcho infiltrado ali. Mas a minha seleção é essa, 3 zagueiros, Baresi, Maldini e Beckenbauer, 3 meio-campistas, Cruyff, Zidane e Platini, Maradona e Messi, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. Aí eu tiro o Cristiano Ronaldo e boto o Pelé. Não, e não tem lateral a tua seleção, então? Não, 3-3-4, porque entra no campo do adversário, o cara nem sai lá da intermediária, né? Tu tem certeza que tu tira o Cristiano Ronaldo e bota o Pelé? Tu não quer repensar isso? Porque talvez possa ter alguma dúvida em relação Baldasso, tu tá querendo me taxar? Tu tá querendo me taxar como alguns adversários teus que tu tiveste ao longo dos anos na imprensa. Eu não sou desses, eu não sou geração FIFA.
O Pelé, para mim, é o maior de todos os tempos, eu não discuto. Mas eu reconheço... Kleber. Mas o Messi, para mim, entra nessa seleção tranquilamente. O Cristiano Ronaldo fica para trás, mas o Messi entra nessa seleção fácil. O Kleber, esta é a seleção mais revolucionária que eu vi. Ela não tem laterais. Não, o Messi e o Maradona vão ter que fazer recomposição, né? Vão ter que fazer os dois correndo. Eles são os laterais. O Zidane fica na frente da área. Na verdade tá errado, né? Enfim, mas tá ok. O Zidane fica entre o Cruyff e o Platini. E o Messi e o Maradona só fazem um pouquinho assim, ó. Abrem um pouquinho para impedir a subida do lateral. Deixa eu ver se eu entendi. O Zidane nessa tua composição tática... Abre o meio-campo. O que o Edinho fazia no Internacional. O Zidane num primeiro volante. Não, o Zidane... Essa tua seleção é uma bosta. O Zidane nesse meio de campo aqui é o Edenilson. É o lindoso. É o lindoso. Ô, Baldasso, tu tá provocando demais, hein? Não, tu tá ultrapassando limites. Tu falou que não ultrapassa limite. O Baldasso conseguiu fazer o Maicá recuperar a consciência. Ele conseguiu tirar o Cristiano Ronaldo para botar o Pelé. Achei que não ia rolar. Não, isso é maldade de vocês. Isso é maldade de vocês. A seleção é super coerente. Não, é sem brasileiro. O Ronaldinho Gaúcho é... O Ronaldinho era licença poética. Tá bom. Bom, e a minha seleção brasileira, a minha seleção mundial de todos os tempos, eu já expliquei pelo goleiro Yashin. O russo é o goleiro, Carlos Alberto, lateral direito. A dupla de zaga é a mesma do Baldasso e do Kleber, Bob Moore. A gente pôde ver agora, na semana passada, que o Bob Moore, o inglês, jogava. E o Beckenbauer, que veio jogar como zagueiro, mas que começou como um segundo volante. Foi campeão assim, em 66, na Inglaterra, como segundo volante. O primeiro era o Overath. E o Beckenbauer era o segundo, é o que sabia sair jogando do meio-campo da seleção inglesa, a alemã. Ganhou não, ele perdeu para a seleção inglesa, mas ele sabia sair jogando e depois ele veio jogar de zagueiro. Então, para formar, para mim, essa dupla aí com o Bob Moore. Lateral esquerdo, Nilton Santos. Meio campo, abro com Falcão, com Zidane, com Maradona e com Pelé. E no ataque eu coloco Garrincha e Johan Cruyff. Para mim, esta é a seleção do mundo de todos os tempos. Tu e o Maicá não deram técnico. Não, o meu é o Rinus Michels. O meu também. Realmente revolucionário com a seleção da Holanda em 74 e até por isso eu coloquei, olha só, hein, eu não coloquei um centroavante específico que poderia ser o Ronaldo Nazário, que realmente é um fenômeno, mas eu coloquei o Cruyff nesta função, nesta posição aí. Muito bem, eu acho que a gente completou aquilo que a gente se propôs a fazer na semana passada, né? Hoje foi até com um pouco mais de calma. Teve um palavrão do Baldasso, mas com um pouco mais de calma. A coisa realmente esquentou, foi na semana passada. Como a minha avó dizia, o Baldasso é provalecido, ele vem pra cima dos menores, que sou eu, os mais novos. O Baldasso tem rixa com a geração FIFA, com o pessoal da análise tática, análise de desempenho, e ele desconta em mim, porque ele quer me colocar essa pecha aí. E eu não sou dessa geração, eu sou de outra. Se tu parar neste momento, sabe o Obelisco, Benfica? Nós já tomamos cerveja, eu e tu, num bar na Argentina, em Buenos Aires, em frente ao Obelisco. Tu lembra disso, Silvio Benfica? Pô, rapaz, eu tava esquecido, eu achei que tu nunca tinha feito jogo comigo. Fiz. Eu era a equipe Cocô, mas eu fiz alguns jogos contigo. Mas quem é que cometeu essa loucura que te colocou nessa equipe? Kleber Grabal. Quem é que autorizou? Kleber Grabal que me escalou para fazer um jogo contigo. Então, assim, o que eu quero te dizer? Se tu parar ali onde nós tomamos aquela cerveja, eu e tu, na frente do Obelisco, e parar um argentino, um por um, e fizer a pergunta para ele, qual é o maior jogador argentino de todos os tempos? Cita os 3 maiores jogadores argentinos de todos os tempos. Sabe em que colocação vai ficar o Messi? Em terceiro. Em primeiro vai ser o Maradona, em segundo vai ser o Di Stéfano e em terceiro vai ser o Messi. Então, assim, o Messi não é o melhor jogador da história da Argentina. Então, o Messi não pode estar numa seleção mundial de todos os tempos. Um grande abraço, era isso que eu tinha para dizer para você. Encerrou, palmas para ele, vai embora. Muito bem, Bairrista Futebol Clube, na parceria, como eu falo, diária do Grupo Bairrista com a RDC TV. Nesse papo que hoje conta com Júnior Maicá, com Kleber Grabowska e com Fabiano Baldasso. O que tu tá armando aí? Tu tá pronto para dizer alguma coisa aí, Maicá, ou eu tô enganado? Eu queria mandar um abraço pro social media do Flamengo, que deu parabéns aí aos portugueses pelo descobrimento do Brasil no dia de hoje, né?
e que 20 anos depois eles descobriram de novo e tal. Só queria dizer pro pessoal aí que tem que ler um pouquinho, né? Tem que estudar história para falar antes de falar essas coisas aí. O pessoal do Vasco, o social media do Vasco colocou uma cruz de Malta no rosto de um índio agora para comemorar o Dia do Índio. E aí eu vi um tweet maravilhoso do cara dizendo assim, colocar uma cruz de Malta no rosto de um índio é como colocar uma suástica no rosto de um judeu, né? Então, pro pessoal do Vasco e Flamengo estudar um pouquinho, o Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia, ele foi invadido, né? E os índios sofreram um genocídio em massa. Tu tá falando por conta dos sério portugueses. comigo que associaram os portugueses, a cruz de Malta portuguesa aos índios, como se fosse uma relação, mas fizeram isso. O Vasco da Gama comemorou o Dia do Índio. O Vasco da Gama comemorou o Dia do Índio com um card, uma foto de um índio, e aí na pintura do rosto era a cruz de Malta. Né? Sim. E hoje o Flamengo. E o Flamengo só se manifestou, só fez a manifestação hoje em função do Jorge Jesus, né? Claro, o Flamengo colocou aqui, ó. Hoje faz 520 anos que os portugueses chegaram ao Brasil, mas quem conquistou a nação foram os que chegaram no passado. 22 de abril, descobrimento do Brasil e Dia da Comunidade Luso-Brasileira. Porque aqueles portugueses lá não conquistaram a nação, eles invadiram. O Jorge Jesus conquistou a nação. Eu acho que aí também, eu acho que eu gostei. A propósito, hoje nós estamos comemorando 520 anos de quando começou a sacanagem, a trampa, a corrupção, hein, Kleber Grabowska? Exatamente há 520 anos. Pode ser, né, Silvio? A data mundial da sacanagem. Ô, Fabiano, só deixa eu fazer uma conta aqui. O Cruyff acabou entrando na tua seleção, né? Eu tirei o Falcão. Ele então colocou no meio campo. Só fazendo aqui, ó. Então, o Cruyff, o Beckenbauer, o Zidane, o Pelé e o Maradona. Esses 5 estão em todas as 4 seleções. Muito bem. Tema de casa, já que a gente ainda está na seleção, quem foi melhor, Maradona ou Messi, Júnior Maicá? Quem foi melhor, não, porque daí parece que os dois já pararam de jogar. Então, qual o melhor, Maradona ou Messi? Olha, Silvio, até vou dar uma dica aqui pro pessoal, já falei ontem do filme do Maradona, o pessoal dá uma olhadinha nesse... Porque o filme também retrata muito bem a passagem, a campanha da Argentina em 86, né? E tudo que o Maradona fez pela seleção. O Maradona é gigantesco, eu acho que é o segundo maior de todos os tempos, mas eu não desconsidero o Messi, sabe? Eu acho que a gente tem um pouco de preconceito pelo que a gente está vendo agora. Tem sempre esse debate histórico, né, de tempo... De cultural do passado e presente, enfim, eu acho que o que o Messi faz dentro de campo há muito tempo, né? Não só como os gols que faz, mas tudo que ele mudou a forma de jogar junto com o Barcelona, aquele time histórico do Guardiola. Eu não vejo o Messi tão atrás desse panteão aí dos grandes craques, mas o Maradona foi melhor, sim, e muito maior, né? Por tudo que fez, principalmente na Copa de 86. Kleber, Maradona ou Messi? Mesmo que o Messi seja mais regular, eu acho o Maradona mais fantástico. Eu não gosto da pessoa do Maradona, eu acho um fanfarrão, né? Mas eu acho que o Maradona, mesmo tendo uma carreira mais curta, sendo uma pessoa desregrada, né? Vida louca, né? Eu acho que o Maradona é mais fora de série, mais fora da casinha do que o Messi. E pra ti, Baldasso? Cara, falando sério agora, tá? O Messi é genial, ele é fantástico. O Messi tem uma coisa a favor dele, que o Cristiano Ronaldo também tem, que é a longevidade. O alto nível de ambos é de um longo período. Isso também deve contar numa análise. Mas, quando eu vou eleger melhor e maior, misturando essas duas coisas, eu tenho que pegar o que se jogou no auge. O Maradona, no seu auge, com todos os problemas que ele teve, ele era melhor do que o Messi. O Maradona foi maior em importância do que Messi, especialmente pelo que conquistou para a seleção argentina. O Maradona é religião na Argentina. Então, o Maradona é maior e, no seu auge, foi melhor que o Messi, que também é genial. Sabe que Oi, diga-me, cara. Esse filme que eu citei tem uma parte muito importante também que mostra como foi o conflito Maradona e Itália, né? Porque o Maradona... vocês podem falar melhor, eu vou levantar a bola para vocês, acompanharam de perto a Copa de 90. Porque em 86 o Maradona faz tudo aquilo que faz na campanha da Argentina, no México. E aí depois ele também estoura com o Napoli, se recupera depois de uma passagem ruim em Barcelona. E aí chega a Copa de 90, e antes da Copa de 90 ele já está tendo problemas
os problemas do Maradona com cocaína começaram em Nápoles, né? O flerte dele, a amizade dele com a máfia. E aí tem o fatídico jogo, que é o Itália e Argentina, né? Onde o Maradona dá a declaração que, olha, não, tenho certeza que eles vão torcer por mim, porque lá na Itália tem essa questão sul e norte, né? Nápoles sofreu um preconceito. O filme mostra muito bem isso, o Nápoles indo jogar contra a Juventus e com faixas nos estádios em Turim, dizendo que eles não tomam banho, enfim. Tinha uma divisão de país também. E aí o Maradona dá essa declaração de que tinha certeza que Nápoles, que o jogo inclusive foi lá, né? Torceria por ele. Aí vem o hino nacional da Argentina e é muito vaiado. O Maradona chama todo mundo de filho da puta, dá para ler lá os lábios dele ali. Então é uma guerra, e aí a partir da Copa de 90, o Maradona se diz perseguido. Na verdade, a Itália, que estava encobertando muita coisa do Maradona, né, imprensa e polícia, começa a apertar o cerco com ele, meio que numa vingança. Então tem toda uma trama também política, entre aspas, assim, nessa passagem do Maradona em Nápoles, e o filme retrata isso muito bem. Ô, Baldasso, tu sabe que eu sou baixinho, né, Baldasso? Olha, eu não sei se tu já te deu conta disso. Isso. Apesar de ser um grande homem. O Kleber estava nessa. Em 2014, na Copa do Mundo, a gente foi para o Rio de Janeiro, né? Nós somos a parte da equipe da Gaúcha que foi para o Rio de Janeiro, e a gente fazia o trabalho no Centro Internacional de Imprensa, para onde íamos todos os dias. Eu não sei se nesse momento o Kleber estava junto. Numa determinada noite, cara, a gente está no nosso estúdio e aí se ouve gritos, algazarra, uma coisa assim, e eu saí, acho que o Luiz Alano estava junto, e eu saí para ver o que era. Era o Maradona chegando no centro de imprensa, cercado, um monte de segurança, era difícil encostar, chegar perto do Maradona, ele estava chegando ali. E eu não conhecia o Maradona pessoalmente. Cara, eu olhei aquele cara daquele tamanho, menor do que eu, e eu comecei... A única coisa que eu pensei naquele momento é o seguinte: como esse cara pode ter jogado tanto futebol, encarando marcação dos ingleses, por exemplo, e até ganhando no corpo para fazer um dos gols, não o gol de mão, mas o outro gol que ele driblou do meio campo até a frente. Cara, eu te confesso, só um gênio, Kleber, poderia fazer aquilo ali. E tem outra coisa, além da estatura, né? O Careca, que foi talvez o maior parceiro do Maradona, ele fazia tudo aquilo só com a perna esquerda, que a direita não servia para nada, né? Mais uma dose de genialidade. Tu ia falar, Baldasso? Não, é impressionante. O Maradona, aquele gol contra a Inglaterra é a grande prova que o talento genial, ele suplanta a capacidade física. Porque o Maradona não é que ele faz um gol bonito saindo da marcação. Ele passa pelo time inteiro, cara. Ele passa pelo time inteiro da Inglaterra. Ninguém consegue parar ele. Ele não entra com bola e tudo porque ele não quis. Porque ele estava se desequilibrando. Senão ele entraria com bola e tudo. E fora de série, cara. Esse para mim, ó, o meu altar do futebol, ele tem gênios, tem craques, tem um monte de coisa. Mas lá em cima, lá na ponta lá em cima, ele tem o Pelé, e muito pertinho lá daquela ponta lá em cima tem o Maradona e o Ronaldinho Gaúcho. Muito bem, este é o Bairrista Futebol Clube. Kleber, alguma indicação para hoje aí, Kleber? Eu tô acompanhando aquela série que o meu amigo Júnior Maiká indicou sobre o Michael Jordan, né, o Last Dance. E ontem só estão 2 capítulos liberados, então eu vi os 2. E ontem a indicação da dona Georgia Santos para que tem uma outra série que é It's a Football, né? São 6 capítulos, né? O de ontem era muito legal, que é sobre o futebol em Ruanda. Ruanda foi um país que em 94 ele foi dividido numa guerra entre tribos, né? E uma tribo matou a outra, e o futebol foi o elo que reagrupou uma nação através do futebol. O país foi reconstruído e lá se tem uma torcida fanática do Liverpool. E a lição de vida desse capítulo é espetacular, e o envolvimento que, imagina, na África, o país Ruanda, que é um país pequeno que foi colonizado pelos belgas, né, tem no Liverpool um clube que consegue ajudar a reerguer o país. Eu vi o primeiro capítulo, achei sensacional e recomendo. E tu, Maiká? Não, só para completar, esse ano a gente teria o primeiro ano do Inter Miami, né, que é o time do David Beckham, então se espera muito
mais holofote na Major League Soccer, no futebol norte-americano. E o Kleber estava me falando do Liverpool, lembrei aqui que o LeBron James é dono de 5% do Liverpool, né? Então, muito em breve, eu acho que nos próximos 5 anos aí a gente vai ter um crescimento muito grande dos Estados Unidos. Não sei porque lembrei disso, mas lembrei. Diz pro Baldasso qual é a live de hoje, ô Maiká? A live de hoje é a live do Belo. A live do Belo do hoje. Belo? Hoje tem live do Belo, tá todo mundo ansioso. Sim. Mas a programação do bairrista? Hoje temos, na quinta-feira, nós teremos o Diego Dias. Amanhã. Amanhã temos o Diego Dias com o Beatles no acordeon. Na sexta, Elton Saldanha e Cristiano Quevedo. Teremos no dia 30, a segunda live da Vera Louca, que a primeira foi um sucessaço, assim, estourou todos os precedentes. E no dia 10 de maio, né, no Dia das Mães, no domingo, Dia das Mães, churrasco fogo de chão com os serranos. De manhã, domingo de manhã especial para as mamães. Encerra contigo o programa, Baldasso. Acompanhei a live da comunidade ninjitsu pelo Barrista. Foi uma obra de arte. Negócio fantástico. Com o nosso grande, maravilhoso, majestoso símbolo da cultura gaúcha, Mano Chentes, nosso poeta, que em determinado momento, esses dias eu recitei um dos poemas dele, e hoje eu vou recitar outro aqui para encerrar o programa. Tá? Outro para encerrar o programa. Olha aqui, minha princesa, isso aqui tá uma beleza, o que eu quero é tomar uma cerveja, para ter coragem de dizer o que eu sinto por você, chamo o garçom, que eu preciso é beber. Não toma muita caipirinha, se não você sai da linha, e aviso para todas as menininhas, se você bebe para dedéu, é capaz de acontecer de você acordar em um motel. Tem a dança da garrafa, que é só para as bem dotadas, tem potência e não é para as comportadas, mas se você quiser uma prenda de fandango, gaste dinheiro de champanhe com morango. Um abraço e boa tarde a todos. Palmas pro homem. Assim encerramos Bairrista Futebol Clube. Tchau.